gente sabe que hoje o Renzo Piano está fazendo um projeto de ampliação desse museu. Mas o Tadao Ando, enfim, tinha que resolver um outro museu, que é o Museu de Arte Moderna de Fort Worth, e que é um edifício que tem essa, enfim, diferente do CAM, mas eu não vou mostrar, o projeto do CAM é outra história, mas seria uma longa história também. Como é que esse é um museu com um certo, começava com um certo paisagismo bem japonês, que é como é que esse edifício aparece na paisagem, ou vai aparecendo, ou se revela na medida que quando há essa liberdade de trabalhar assim num certo vazio, né? E talvez as obras mais bonitas do Tadao Ando são aquelas em que ele opera no vazio e com a natureza. Se você se recorda daquele centro comercial, aquele shopping center em Tóquio, é banal, é convencional. Mas o Tadao Ando aqui é a primeira obra norte-americana dele. E, enfim, é um prédio que vai se insinuando, mas talvez não tenha a mesma força dos prédios do Tadao Ando que nós conhecemos dos anos 80, sobretudo dos anos 80, quando ele aparece como uma grande figura. Mas, assim, de qualquer maneira, há essa sutileza da aproximação, desse trabalho de um certo paisagismo que os japoneses usam, que é trabalhar com os relevos sutilmente, escondendo, diminuindo, sugerindo horizontalidades ou alterando a proporção dos volumes, né? Esses enquadramentos, enfim, elementos que rodeiam o edifício, rodeiam construindo um certo tipo de paisagem controlado. E a gente dá volta no museu, né? Bom, isso aqui é entrada de serviço, né? Tudo bem. Então presta atenção, por exemplo, a gente vê insinuado umas coberturas aqui que nós vamos ver por dentro como é que a coisa é. Mas isso é entrada de serviço, enfim, entrada da carga, das obras de arte, o que quer que seja, né? E entrada dos funcionários, provavelmente. A entrada para os visitantes é essa, que tem, enfim, tem uma escultura do Richard Serra aqui, inevitavelmente, todo grande museu hoje tem. Mas você vê um Tadao Ando, vamos dizer, muito comportado, muito quietinho, né? No qual é um prisma parcialmente coberto com um tipo de alucobonde, e que é meio a fachada da parte administrativa ou do museu propriamente dito, e a entrada que é aqui, essa parte mais edifício da Faria Lima, e a entrada propriamente dita. Mas sem nenhuma, enfim, é muito curioso como é que o Tadao Ando, que tem umas sacadas de espaços de ingressos, né? No fim, é muito comportado aqui. Comportado, sim, essa entrada, um grande hall, esse grande hall que tem uma passarela de circulação, enfim, essa parte da circulação dos espaços, e vocês entram, tem a recepção, e lá no fundo tem a famosa lojinha, a boutique, né? Então vamos entrar por aqui, que vai dar na cafeteria, e a gente vai poder dar uma volta pelo edifício por fora. Então está a cafeteria, ou parte, né? E aquela imagem que é a mais conhecida desse museu, que é a vista para os pavilhões a partir dessa vizinhança ou da cafeteria propriamente dito, né? Então é um pavilhão que fica assim, sobre a água, e a água é outro elemento, quando possível, o Tadao Ando sempre utiliza a água como elemento constituinte dessa paisagem, e aqui está a famosa imagem dos pavilhões, essas caixas envidraçadas com esse pilar em Y. Não tem nenhuma, enfim, eu acho um desenho, talvez, para um Tadao Ando simplificado demais. É um conjunto de pavilhões interligados, como vocês estão vendo, transversalmente, que também abriga espaços para exposição. Ela tem, então, essa que seja pelo ingresso, daqui na verdade é a projeção da abertura, esse luminoso aqui, essa parte iluminada é a entrada, aquele grande hall de entrada. E depois são 4 pavilhões
transversalmente ligados e ligados também pelo fundo para uma cota mais alta aqui. Há uma cota mais alta que é sobre a área da, suponho, reserva técnica e o ingresso de serviço. Então, vou dar uma voltinha só em volta. Assim, a cafeteria, a parte da cafeteria, o tambor da cafeteria da parte fechada, né? E esse tanque, então, a cafeteria, a entrada que vocês estão vendo, depois a voltinha que nós podemos dar. Então preste atenção um pouco aqui, essa escadaria, né? É uma circulação, obviamente, porque aqui há um nível intermediário e há uma circulação externa que se faz mediante esse jogo de escadas, que se a gente corre, a gente vai chegar naquela parte alta e aquelas são aquela linha que a gente viu pelo fundo, são essa laje da cobertura. E aqui a parte, o cucuruto da escultura do Richard Serra. Bom, se essa grande entrada, que dá essa monumentalidade, às vezes um pouco angustiante, talvez porque estivesse muito vazio. Mas os ambientes, enfim, alguns são tratados especificamente, como nós temos então este tambor, esse círculo, com essa obra, mas há certos aspectos mais monumentais. Então, há uma escadaria, isso é uma escadaria muito mais cenográfica, porque, claro, você podia ir por elevadores, mas vocês veem como lá no MoMA de Nova York há um conjunto de escadas que vão criando meios níveis, ou planos intermediários, e cada plano intermediário tem uma certa atração. Primeiro plano, já enxerga o pátio. Sobe mais meio plano, enxerga a livraria e aquele plano do piso, daquele grande poço. Enfim, há uma sequência sugerindo, enfim, atrações ou possibilidades de olhar. Essa escadaria do Tadao Ando é uma coisa assim realmente quase clássica, né? Uma baita escadaria que leva então a essa conformação de um eixo apontando lá para a cara do Andy Warhol. E daí se faz então essa distribuição. Isso, claro, isso é bem Tadao Ando, né? Bem Tadao Ando, essa coisa de certos espaços fechados, contidos, que de repente se abrem, ou nunca se abrem, mas sugere certas aberturas. Aberturas porque se a gente entrar numa das laterais, aparece assim um hall de distribuição. Na verdade, estamos olhando para dentro, não para fora, mas um hall de distribuição assim com esses escapes, né? Mas enfim, aí quando entramos no museu, o labirinto retomamos o labirinto. Né? Esses corredores, esses espaços contidos, alguma coisa, de novo, sim, a questão da iluminação natural como um elemento presente que não é para iluminar a obra de arte, mas dá uma certa sensação de luz, de temporalidade, a luminosidade do dia percorrendo esses ambientes internos, né? E de resto são aqueles conjuntos labirínticos de espaços, de salas que de repente tem algumas salas especiais, né? E algumas instalações que vocês vão encontrar em qualquer museu norte-americano, que são peças como essas, né? E aí às vezes então essa ponta do pavilhão também é uma sala assim com exposição. Vocês veem então, vocês estão vendo aqui o que seria a ponta da cafeteria, né? E existe esse jogo de transparências. Essa escada, por exemplo, é uma circulação assim, é um grande muro que contém um espaço de um ambiente de exposição completamente controlado, fechado, e, bom, para que esse baita vidro é puramente composição, puramente dar uma cara, porque só passa uma escada, e é essa fachada. Quer dizer, isso é uma fachada puramente para iluminar, ou fazer uma fachada para um espaço que é isso, é uma escada de no máximo 2,5 metros. E é toda essa fachada para compor essa frente. Só isso. E aí, bom, claro, o elemento
pilar Y como parte, enfim, dessa paisagem que se cria, né? Isto é uma exposição, isso é uma obra de arte. Bom, isso são as imagens. Bom, agora chegamos a Dallas. Aos mais jovens, aos mais velhos, sabem o que isso significa, o que essa imagem representa, instantes antes do assassinato de Kennedy. Dallas está marcado por isso. Sim, a cidade onde Kennedy foi assassinado. Mas Dallas é uma cidade também que tem o seu distrito de arte. E isto é uma instituição das cidades norte-americanas. Vamos dizer que o Lincoln Center é o Art District de Nova York. Nós temos esse de Dallas, enfim. Fort Worth tem o seu distrito de arte, Los Angeles tem o seu distrito de arte. As grandes cidades têm essa concentração de equipamentos culturais. Houston, né? Houston também tem o seu. Eles não chamam de Art District, mas é assim, essa concentração de equipamentos de arte. E aqui a coisa está organizada de uma forma, como dos demais Art Districts, com maior ou menor ênfase, são zoológicos de arquitetura. A gente vai lá ver, quer dizer, quem quer ver arquitetura vai ver exemplares de vários arquitetos e arquiteturas, né, reunidos nesse distrito. Né? E não é diferente aqui. Bom, Dallas, nós estamos indo já para a costa oeste, né, mas Dallas é esse... desculpe. Dallas é essa pontinha de uma cidade do estado do Texas, né? Vocês devem saber, mas Texas é aquele estado altamente conservador, estado do Bush, estado do petróleo, da riqueza vinda do petróleo. E essa é mais uma cidade horrível, né? Porque vocês veem esse desequilíbrio, né? Essa coisa assim, vocês estão vendo essas projeções, né? O Kennedy foi assassinado mais ou menos por aqui, se não me engano. Enfim, lá tem um museu. Agora, claro, um assassinato que virou... Disneyficaram o assassinato de um presidente. Mas aqui, vocês estão vendo essa coisa de uma cidade, sim, terrível, terrível no sentido de que, circunstancialmente, eu estive 2 vezes aí. Uma vez para visitar, para ver a inauguração de prédios, e outra vez porque eu tinha que fazer uma escala e, bom, vamos dar uma olhada. Eu fui num domingo, tá legal, etc. Estava inaugurando a ópera do Foster. Mas eu fui num outro dia, eu acho que foi talvez uma segunda-feira, numa outra ocasião que eu fiz a escala, e eu fui dar uma olhada de novo, e o museu fechado, aquelas coisas fechadas, e assim, 3 horas da tarde, eu queria tomar um café, alguma coisa, e tinha um Starbucks. E eu fui ao Starbucks e estava fechando. Se você, 3 horas, 3h30, está fechando, o que está acontecendo, né? Eu disse, a gente sempre fecha, né? Mas por quê? Porque não tem gente, não tem público, não tem consumidor. Imagina, nessa hora é um negócio vazio, assim. Bom, enfim. Por quê? Porque isso é um centro, essa paisagem. Essa de prédios, assim, daqui é um prédio do PEI, bom, nós vamos ver isso, né? Mas, enfim, essa coisa muito desigual, essa coisa de... É uma paisagem que, de repente, aparece esse belo mansion do século XIX, né? Tem uma igreja, tem a catedral, e, de repente, lá no fundo, né? Isso aqui é parte do distrito, do Art District, e isso faz parte desse roteiro do Art District. Mas aí vocês veem um projeto do PEI, do Skidmore, Owens & Merrill. E essa paisagem, assim, bom, vocês veem então como é que é essa coisa bem americana, desigual. E daí vocês veem essas sombras com essas projeções bem esticadas, né? Bom, vamos pegar um trechinho que é o Art District. Vocês veem essas sombras incríveis?
Bom, nesse centro aqui, nós temos o Museu de Arte de Dallas, do Larrabee Barnes, de 84. Nós temos a sede da Sinfônica do PEI, de 89. 89 é o ano que, por exemplo, o PEI estava inaugurando a Pirâmide do Louvre. A Pirâmide do Louvre. Mas esta é a ópera do... Perdão, a sede da Sinfônica do PEI. Vocês veem a diferença, enfim. Não vamos falar dele. Em 2003 se inaugurou esse Nasher Sculpture Center. O Nasher é um grande comerciante, varejista, que ficou rico e se tornou um colecionador de esculturas e, num certo momento, resolveu criar o seu museu e criou este Nasher Sculpture Center e o Renzo Piano foi o arquiteto desse projeto. Que é isso que nós vamos ver com mais calma. Ali nós temos a ópera que o Foster inaugurou em 2009. O projeto do Foster está ali nesse canto, naquele canto, que tem essa cara. E em frente da ópera tem um teatro experimental do Rem Koolhaas, que tem essa cara. Tem um paisagismo, né, do Michel Devine, que está entre a ópera do Foster e o teatro do Koolhaas. E este é o eixo central, o eixo do Art District, que começa no museu do Larrabee Barnes e chega até onde é o conjunto do Koolhaas e Foster. Bom, como todo o edifício, o nome dos mecenas está presente, né? Este edifício foi inaugurado em 2009. Que é esse edifício. Isso é uma imagem, uma reprodução, né? Foto oficial. Isso é uma foto não oficial. O que é esse teatro? É um teatro experimental. Experimental porque, enfim, vocês estão vendo um teatro que é uma caixa vertical, predominantemente vertical. A ideia do Koolhaas, e presta atenção, olha essa cortina, né? Olha essa baita cortina aqui. Uma visão noturna. Aí vocês veem aqui a lateral, com todo o sistema de circulação de carga, enfim, elevadores. Mas isso tem um sentido, essa verticalização tem um sentido. Porque a ideia do Koolhaas era, ao estudar o teatro convencional, tradicional, nós temos aqui, como ele coloca aqui, não sei se dá para ver, a frente, que seria, vamos dizer, podemos generalizar, é o foyer. O auditório, a caixa cênica, né, e a plateia, e atrás a cozinha, enfim, a parte de técnica do teatro. O que o Koolhaas propõe é este empilhamento. Então a base continua como, sei lá, como se fosse o foyer. E o que ele faz? Empilha a caixa cênica. E, portanto, o acesso é por baixo, vamos dizer, desculpe, não é bem o acesso, a gente vai ver direitinho o que é, mas o acesso seria por baixo e o teatro fica, vamos dizer, em cima ou no meio e em cima há toda a parte técnica. Daí esse empilhamento gerando, então, essa situação. Então, o acesso se faz, quer dizer, o foyer é aqui embaixo. E se acende, então, ao que seria esta caixa, que é o espaço cênico, que é completamente flexível. Completamente flexível. E aqui em cima, então, ficam as demais partes, que é ensaio, guarda-roupa, enfim, toda a parte que se refere à produção teatral. Então, daí essa conformação
pouco ortodoxa ou não ortodoxa de um teatro, que ela pode ter diversas configurações e eleva a parte técnica para o alto e não para o lado, o que é usual, né, nesses projetos. Então, isso são são desenhos de apresentação do projeto quando em elaboração, né? Se desce, então alguma coisa acontece aqui embaixo também, mas aí o palco ela está na cota da rua, ou enfim, equivalente à cota da rua, de modo que o que acontece pode ter a participação da rua, ou a paisagem pode fazer parte do evento. Bom, isso são apresentações que, obviamente, de coisas que não foram executadas desse jeito, né? Nada disso foi feito, mas isso eram as propostas, enfim, ainda na época do projeto. Porque resulta que isto, que é um rendering, se tornou isto. Mas um pouco a ideia de que este platô, esta bandeja, seria também o espaço do palco ou da atividade cênica. Então, isso foi, enfim, isso funciona, deve funcionar parcialmente, porque, enfim, eu não vi depois eu não vi como é que isso ficou. Essas imagens foram tomadas assim, uma semana depois da inauguração. Vocês veem coisas curiosas, ou pelo menos truques curiosos, né? Isso é um rendering, né? Do que seria uma possibilidade de ocupação, que é basicamente um teatro convencional, né? Mas, enfim, haveria a possibilidade de trabalhar isso de várias formas, de rearranjar de várias formas. Aí toda a parte mecânica de circulação vertical ficou externa. E, enfim, essa é a inserção do edifício neste Art District. Vocês veem essa fachada que cria, então, vocês estão vendo essa coisa parece fora de foco, né? São 1023. Tubos de alumínio. Veja essa cortina aqui, por exemplo. Esse é um detalhe. Parece uma cortina, né? Isso não é uma cortina. Isto é não é projeção, é um vidro que permite... Não sei se vocês lembram daquela imagem de Tóquio, com os telões. Isto é uma espécie de telão que está reproduzindo, fazendo de conta que é uma cortina. Mas que isso fica transparente, se for o caso. Ou muda o desenho. É como se fosse uma projeção. Como se fosse uma projeção. É uma tela. É uma tela. Mas é um vidro que permite esse tipo de projeção. Então, isso pode ficar transparente. Isso daqui não é uma cortina de pano. Isso é uma simulação de cortina virtual por projeção. Por projeção, não sei, essa técnica, na verdade, é um telão, é uma tecnologia que... Isso é uma tela, isso é uma cortina virtual. No rendering, vocês estão vendo essa ideia dessa permeabilidade com a rua, com essa cota, né? À noite, sobretudo, então ela ganha uma outra... Mas o acesso foi a ideia do foyer por baixo, uma circulação, enfim, de maneira que se franqueasse o palco, né? O palco poderia se derramar pelo resto. E isto não abre, ou até onde eu pude ver não abre. Mas de qualquer forma existe essa permeabilidade visual, pelo menos, essa transparência para isso. E aí lá no fundo vocês estão vendo a ópera do Foster. Entre eles, esse paisagismo do Michel Devine, que claro, é uma questão de acessibilidade, mas que acaba criando um desenho, né? Criando um desenho enfim, dessa geometria, é uma geometria bonita até, quase um concretismo paisagístico. E aí está a ópera
Foster and Partners. E vocês estão vendo essa vermelho, que é uma placa, que cobre todo o tambor do que seria a plateia. Isto é uma imagem reproduzida, como ele é. Aqui vem esse Foster com esse discurso do sustentabilidade. Hoje, as palestras do Foster, 80% é falar sobre sustentabilidade. Depois ele fala das obras dele. Isto é uma coisa que seria assim um sonho de qualquer arquiteto brasileiro, né? Só que em vez de fazer um brise vertical, ele faz horizontal. Isso porque ele cria. Vocês estão vendo que isso é uma plana mais ou menos convencional de uma ópera em ferradura. E aí, enfim, é exatamente o que o Corras não fez. A caixa, a cênica, a plateia, auditório, a plateia, e a parte técnica no fundo, e o foyer está em volta. Está em volta, e no fundo, dentro, o inscrito ou coberto por uma grande grelha de brises de uma forma, uma proporção quase quadrada. E embaixo disso acontece um monte de coisa, na verdade é uma série de tratamentos paisagísticos. Isso é uma grelha envolvendo um tambor onde fica a plateia e toda a parte construída. É como vocês estão vendo aqui. Então, veja, isso daqui, esse projetor está muito claro, mas aqui está a tal grelha, a tal cobertura, que não é uma cobertura, na verdade é um sombreamento. E aí no corte vocês estão vendo mais ou menos exatamente aquele L que o Corras botava lá, enfim. Então, esta imagem, enfim, esse exterior, né, que funciona dessa forma. E daqui é uma reprodução, obviamente. Isso é uma reprodução também. Reprodução, desculpe, isso não é um rendering, isso é uma foto, mas não é foto minha. E tem essa coisa dessa visão noturna, né? E a coisa mais incrível, não sei se vocês conhecem a revista Arquitetura Viva. Na verdade, era um suplemento da revista Arquitetura Viva que publicou esse projeto, né? Então, todo o texto fala de sustentabilidade, de sombreamento, de dispositivos, de racionalização, de energia, não sei das quantas, né? E, sobretudo, essa coisa o elogia essa cobertura, esse tipo de brise, de sombreamento, etc, etc. E todas as fotos publicadas nessa matéria são noturnas. Porque é muito atraente. Quer dizer, fotos noturnas fica aquela coisa assim... Enfim, mas de dia ele também é simpático. E aí vocês veem então como ele cria uma praça, no final das contas, né? Cria uma praça, enfim, e são outros ângulos, né? Isso é uma parte opaca, tem outro pequeno auditório não, um espaço aqui para apresentações ao ar livre, ou talvez até ensaios, né? E aqui essa relação com o Teatro do Corras. E essa fila aqui que vocês estão vendo era para assistir uma palestra do Norman Foster, a inauguração do prédio. Claro, teve uma apresentação, teve uma inauguração com uma ópera, óbvio, mas parte das atividades era assistir, era uma palestra do Foster sobre a arquitetura dele.